Seja bem-vinda, Rosângela. Salve Maria Imaculada. Vou deixar aqui. Salve Maria. Peço que você puder compartilhar, compartilhe. Seja bem-vindo ao grupo Totus Plus Maria, dedicado a Nossa Senhora, quase um ano evangelizando, consagrando a Virgem Maria. E hoje o tema eu ia falar sobre por que os divorciados não podem comungar, se eu sei que não pode, né? Eu ia falar sobre esse tema, porém eu senti no coração que o melhor mesmo era falar sobre castidade. Deixa eu parar aqui. Salve Maria, sejam todos bem-vindos. Francisco, Rosângela, já falei. Benilda. E para variar, né, a internet já começa a cair. Mas vamos lá, vamos em frente. Se você puder compartilhar, será bom. Será maravilhoso. Aliás, eu lhe peço já que compartilhe, né? Fiz uma modificação aqui no meu quarto. Essa live é no meu quarto. Agora ganhei mais espaço, né? Não vou passar tanto apuro. Hoje eu vou falar nesse grupo de oração online, né? Sobre a vida de Santa Águida. Falar sobre castidade. Falar a história dessa santa. Mártire dos 3 primeiros séculos. Uma moça que guardou a sua santidade, sua castidade, a sua virgindade. Uma santa que queria só apenas amar Jesus e mais homem nenhum. Santa Águida, ela de fato se consagrou totalmente a Deus e até a sua virgindade. Uma moça bonita, filho de família rica, e que se consagrou. Se cair a internet, gente, você me perdoe. Peço que vocês me perdoem. Eu vou tirar o Facebook do notebook, só vou deixar o YouTube. E eu abaixei aqui a vida da história da Santa Águida, porque eu não tenho um livro dela, né? Mas por isso que eu uso o computador para esse apostolado, porque eu puxo os documentos dos santos, a história dos santos. Seja bem-vinda, Rita. E durante a quaresma eu vou estar utilizando a imagem de São Miguel, a Virgem Maria. Estamos na quaresma de São Miguel. Tempo de... né? Que eu vou fazer agora é tempo de conversão, tempo de penitência, rezar pela igreja, por uma causa que nós precisamos. Amém? Eu já fiz o meu altar, né? Boa noite, Cássio. Quero que vocês compartilhem. Deixa eu convidar mais pessoas para virem participar dessa live, que vai ser tremenda. Tenho certeza disso, né? Eu ia falar de um assunto, Deus direcionou outro, e quem manda aqui é Deus, Nossa Senhora. Então, tem pessoas aqui que não é para convidar, eu convido. Gente, tem gente que eu não convido não, porque as pessoas não convidam, não aparecem, então. Então vamos falar a vida de Santa Águida, né? Quem foi Santa Águida, né? Onde ela nasceu? Era uma família muito rica, né? A origem de Santa Águida, né? A Águida nasceu em Catânia, na Itália. Era filha de nobres e teve uma educação esmerada, né? Principalmente na fé cristã. Ou seja, existem santos ricos, né? E foi evangelizada ainda criança, e isso determinou tudo o seu futuro. Veja só que é bom, como é bom a gente evangelizar as crianças. Por isso que o demônio é um grande ódio das crianças, já desde o ventre, sabendo pela qualidade da mãe, sabendo pelo que é a mãe,
Se a mãe for uma mulher santa, uma mulher que reza de oração, o demônio teme aquela criança que ela gera no seu ventre. É bem certeza que ela se torne também, siga os caminhos da mãe. Assim foi como Santa Teresinha, que o pai era, né, o exemplo dela de como se comportar na missa, reparava muito o pai dela. Padre Pio, né, muitos santos tiveram um berço, né, evangelizado desde do berço consagrado a Deus, por isso que se tornaram santos. A menina experimentou o amor de Deus e não mais trocou esse amor por nada neste mundo. Ela não trocou nada por este mundo, o amor de Deus. A vida dela, de Santa Águeda, era de família muito rica e sempre foi muito bonita, mas ainda jovem consagrou sua vida a Cristo, sempre ajudando os mais pobres, procurando uma vida de constante oração. Ela sentia em seu coração um forte desejo de uma consagração total, cada vez mais profunda, e dedicar a sua vida em missão de anunciar a boa nova de Cristo a todos e ajudar os mais necessitados. Esta era o grande desejo do seu coração. Nisso estava a sua felicidade. A felicidade de Santa Águeda não estava na sua riqueza, no seu poder, no seu dinheiro, da sua família, no seu conforto. A alegria de Santa Águeda era amar Jesus Cristo no pobre, viver castidade, viver santidade. O fruto da castidade não é só você não transar fora do casamento, não curtir pornografia. Não, a castidade vai muito mais além. A castidade, ela é a coisa mais linda e mais bela que Deus aprecia em um filho dele, uma filha dele. O desejo de não ofender a Deus, o desejo de não pecar contra o seu próprio corpo. E amar a Deus nos pequenos, nos pobres, nos necessitados. Isso era o desejo de Santa Águeda. E para ser santo precisa pagar um alto preço. A vida de Santa Águeda não foi um mar de rosa. Não. Uma jovem bonita, virgem, que guardou a sua vida, que só quis amar a Deus, ser esposa de Deus, de Jesus. Ter Jesus como seu esposo, o único homem da sua vida, o único senhorio da sua vida. Apaixonada por Jesus. Só que um certo período, era se tornando mais jovem, já se tornando moça. Vêm as tentações terríveis. Veio as tribulações. Ela foi até pedido de casamento por um homem nobre e rico, um cônsul da Itália. Apaixonou-se por Águeda. Gente, a pessoa que vive castidade, a pessoa que tem realmente ama Jesus, Deus transforma ela, deixa ela bonita. O pecado deixa a pessoa feia, esquisita, sem brilho nos olhos. Se você vê o olhar dessas pessoas que estão no mundo, que tem vício, eu fico vendo as pessoas aqui, né, ao redor aqui da minha casa, né? Essas pessoas que têm vício da bebedeira, boteco e fica, né, ali, aquele vício, né? Tantos vícios, tantos pecados. Você vai olhar nos olhos dessas pessoas, você só vê uma escuridão, você não vê luz. Por quê? O pecado deixa a pessoa assim, na escuridão. O pecado é trevas. E Santa Águeda, ela se guardava. Ela guardou a sua vida para amar somente Jesus. Ela se consagrou a Jesus. Nada mais ela interessava para ela, homem algum, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Totalmente consagrada a Deus. Não queria ofender o nosso Senhor. Porém, 15 anos, o nome desse nobre e rico, poderoso cônsul da Itália, apaixonou-se por Águeda e ficou encantado pela beleza, nobreza, a jovem, e queria de todas as formas casar-se com ela. Águeda, porém,
já havia entregue o seu coração para Deus, recusava-se determinadamente a se casar com esse cônsul. Na sociedade em que ela viveu, isso era estranho, pois as mulheres eram obrigadas a aceitar o pedido em casamento como este. Porque, por isso, não se conformando com a recusa de Águeda, esse cônsul, o nome dele é Quiciano, buscou ajuda até com uma feiticeira, para ver se conseguia mudar o coração de Águeda. Nada disso, porém, deu resultado. Foi quando a cônsul descobriu que a Águeda era cristã e havia feito uma consagração a Jesus. Veja bem, o demônio, ele odeia a pessoa que entrega a sua vida a Jesus. E com certeza Águeda devia ter entregado não só a Jesus, mas a Santíssima Virgem Maria. Com certeza uma grande devota da Santíssima Virgem Maria. E queria ser como Nossa Senhora. Imitar a Virgem Maria. É se consagrar totalmente a Deus. Ela quis se consagrar a Deus e consagrou. E esse cônsul, quando descobriu que Águeda era cristã, consagrada a Jesus, e que nada mudaria o coração dela, eram os pensamentos dela, porque os pensamentos de Águeda eram puros. O coração apaixonado por Jesus Cristo. Águeda queria apenas fazer a vontade do Senhor. Rica, filha de família nobre, e queria ajudar os pobres. Porque só um coração puro, de pureza, de todos os sentidos, pode ter e receber a graça de Deus de amar os pobres. Porque ela era uma mulher linda, maravilhosa e rica. Poderia ter casado com esse cônsul que era rico, mas ela recusou o cônsul, não se importou a classe social e ela não se importou principalmente o que poderia acontecer. Porque nessa época, se um homem chegasse à mulher e pedisse ela em casamento, isso era no 3º século, se ela recusasse, seria pior para ela. E ele tinha que casar. Obrigado, né? E hoje? Como é que tá as mulheres hoje, os homens? Veja o mundo como é que está hoje. Hoje o mundo está de qualquer jeito, de pernas pro ar. Hoje fui tentado, hoje eu passei por 2 tentações terríveis sobre castidade. Gente, hoje passou uma moça por mim, estava muito mal vestida, mas muito mal vestida. Costa de larga de fora, um vestido com costa aberta, quase mini saia, mostrando quase a pompa da bunda, desculpa a palavra, mas não tem outra palavra para dizer, com criancinha no colo já grávida de outro. Aí eu pensei, é por isso que tá cheio de filho. Vai saber se não tem mais. Anda mal vestida, andando pelada. Claro, ninguém vai se apaixonar por ela, por aquilo que ela é por dentro. Vai se apaixonar por ela, por aquilo que ela está mostrando por fora. É assim o sistema do mundo. Tá difícil ser cristão. Eu, homem, ou para os homens que querem ser santo, é difícil. É sangue. É muito sangue, tem que ralar muito o joelho no chão. É muito consagração a Deus, é muito rosário, porque está difícil. Eu não sei, desculpa mulheres, não sei se você merece ouvir isso ou não, talvez você não mereça, mas algumas aqui merecem. Vocês estão jogando, tem mulheres que, quem vai ver essa live também, né? Tem mulheres que estão jogando o seu valor na lata de lixo. Mulheres, não se conquista homem mostrando seios, mostrando o bumbum, mostrando as coxas, não. Você vai conquistar vagabundo para tua vida. Pessoas que vai te usar, homens que vai querer só usar o seu corpo. Aparece uma outra melhor na esquina e tchau, tchau para você. Sabe que você não enxerga isso?
Principalmente as mulheres católicas. Ontem eu vi uma mocinha, acompanha até a minha live, pena que ela não está ouvindo essa live aqui, porque seria uma direta e reta para ela, não vou falando o nome, né? E tá lá a foto com Jesus, Nossa Senhora, e daqui a pouco a selfie com um shortinho curtíssimo. Eu olhei assim, caramba, eu não acredito que ela pode estar indo para a igreja. Eu falei, deve ser mundana. Pô, que legal, mundana acompanhando a minha live. Não, é católica. Gente, com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Se eu não tenho um corpo lindo, maravilhoso, mas se eu tivesse e postasse um corpo aí, uma foto, musculoso, poxa vida, eu vou levar quantas mulheres ao pecado? Um monte. Porque sensualiza. E Santa Águida é um exemplo, gente. Pensam, o cara devia ter muito dinheiro. O que aconteceu com Santa Águida? Sofreu os piores tormentos que o ser humano pode viver. Mas Deus estava com ela. E a gente vê, né, na Bíblia. Agora eu vou para a palavra, depois eu volto aqui. Aliás, eu vou no catecismo da igreja. O que o catecismo fala da igreja? A igreja fala, quer dizer, o catecismo fala, né, sobre esses pecados, a castidade. Olha só o que a igreja fala sobre a castidade. Presta atenção. No parágrafo 2393. Olha que a igreja santa, a igreja fala sobre a castidade. Ao criar o ser humano, um homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de uma maneira igual a ambos. Dignidade. Cada um, homem e mulher, deve chegar a reconhecer e aceitar a sua entidade sexual. Ou seja, nasceu homem, nasceu mulher é mulher. Acabou. Fora disso é demoníaco. É demoníaco. Prática de homossexualismo. Deus fez um homem e a mulher acabou para a procriação. Porque isso também está acontecendo dentro da igreja. Temos padres, seminaristas, que tem esses problemas seríssimos de homossexualismo. Temos leigos e leigas, e pior que se aproxima da Santa Eucaristia e estão relativando essas coisas. Está caindo no relativismo. Não, Deus perdoa, não é assim mesmo, o mundo está modernizado. O mundo está modernizado, mas a doutrina é a mesma, o mandamento do Senhor é a mesma, e a doutrina não muda. Deus não volta atrás daquilo que Ele declarou pecado. Se Ele falou é pecado, Ele não vai voltar atrás, porque ele é sabedoria própria. Cristo é o modelo de castidade. Todo batizado é chamado a levar uma vida casta. Cada um segundo do seu estado de vida próprio. Castidade significa integração da sexualidade na pessoa, inclui a aprendizagem do domínio pessoal. Entre os pecados gravemente a contrário da castidade é preciso citar: a masturbação é pecado, a fornicação é transar fora do casamento, é pecado mortal, e quem morrer nesse pecado vai para o quinto dos infernos, é condenado. O pecado é esse tipo de pecado que leva a gente ao inferno. Pornografia, as práticas de homossexuais é pecado, é doutrina. Aliança que o esposo contraíram livremente implica um amor fiel e impõe obrigação de guardar o seu casamento indissolúvel. A fecundidade é um bem, um dom, um fim do casamento, dando a vida aos esposos os esposos participam da paternidade de Deus, regulação da natalidade, representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso de meios morais
meio moralmente inadmissíveis. Por exemplo, esterilização direta ou contracepção. O adultério, o divórcio, a poligamia, a união livre são ofensas graves à dignidade do casamento. Por isso você tem que casar na Igreja Católica, você tem que ter a bênção de Deus. A pessoa que mora junto, a pessoa que está vivendo amasiado, está praticando o ato sexual, uma vida de casamento, que deveria viver recebendo a bênção no sacramento, mas está contra a lei de Deus, contra a lei da igreja, está em pecado, está ofendendo a Deus e a si próprio e o casamento, o matrimônio. Que o matrimônio não é isso que estão mostrando no mundo, não. A mídia fala assim, né? O mundo fala assim. Conhecer. Hoje está assim, ó. É melhor, eu vou resumir. Hoje está assim. Primeiro se conhece. Nem pergunta só o nome e vai pro hotel. Aí depois pergunta se é casado, se tem filho. É assim que está funcionando hoje. Primeiro vamos pro hotel, depois nós se conhece. Tá assim. Eu lembro quando eu tinha meus filhos, tenho 40 anos, vou fazer 41. Eu lembro quando na época da minha escola, adolescência, 15, 16 anos, para arrancar um beijo de uma menina, a gente levaria uns 15 ou um mês. Hoje, se o cara não agir rápido, é chamado de viado. Desculpa a palavra, mas é verdade. É mole. E tem, gente, desculpa mulheres, mas... E quem atiça muito é que eu já passei por isso, tá? Por isso que eu tô falando. E são as mulheres. Às vezes o cara até quer conhecer melhor, mas... Uma vez eu conheci uma pessoa, uma ex-namorada minha, e ela foi apresentada por uma mulher de um amigo meu. Eu dormi na casa dela, não tive nada. Eu tava já fora da igreja, mas não tive nada. Ainda tava um pouquinho... Fazia pouco tempo que eu tava fora da igreja, ainda tinha aquele respeito, né? Algumas sementinhas que ainda não estava desmanchando, né, de mim, que eu aprendi com Deus. Então, na primeira noite eu dormi lá, nós ia pra praia, eu não fiz nada, ela foi reclamar. Falei, o seu amigo não é chegado não? Pô, eu dormi sozinho, só que ela tem uma filha adolescente na época. Eu respeitei a filha dela. Mas é assim o mundo. As pessoas não estão nem aí não. Não tem respeito com nada, ó. O importante é sentir prazer e vamos pecar. O mundo está perdido, gente. A dignidade está sendo jogada no lixo do homem e da mulher. Estão jogando no lixo. No lixo. Se você é cristão, se você é católico, cuidado com as brincadeiras, cuidado com quem você anda, cuidado com as amizades que pode estar te levando ao quinto dos infernos e você não está percebendo. Porque tem amizades que eu tive que cortar. Cortei. Não quer saber de Deus e eu quero saber de Deus. Voltei. Ganhei forças. Deus me deu graça. Porque estava difícil voltar. Eu ia para o inferno. Eu era um candidato ao inferno. Se eu morresse nas condições que eu estava vivendo. Eu adulterava. Via pornografia. Usava coisas que não era para usar. Bebia. Sair com qualquer mulher. Como que eu ia para o céu? Conhecedor da verdade? Não ia. Mas Deus me deu a graça de voltar. E eu vou falar para você. Eu estou muito feliz hoje do que esses 10 anos. Esses 2 anos que eu voltei para a igreja, eu sou muito mais feliz do que durante esses 10 anos obtendo vários tipos de prazer com mulher, bebedeira e outras coisas. É um vazio. E aí a gente volta para a igreja e toma um susto. Quando eu voltei para a igreja, comecei a ir na missa, comecei a ouvir algumas pregações, eu tomei um susto. Como as coisas mudou. Pregador hoje não prega castidade. Pregadores hoje não pregam mais vida de santos. Pregadores hoje, as pessoas não querem saber de ler livros de santos. As pessoas vão mal vestidas para dentro da igreja. Vão para confessionário, esquece que o padre é homem, vão mal vestidas. Isso é homem e mulher, que eu já vi. Aonde vamos parar? A casa de Deus é casa do Senhor, é casa do Pai, é casa de Jesus, é nossa igreja, tem que ser respeitada.
Se você for em um julgamento circular aí do juizado aí de justiça, né, dos homens, lá tá escrito lá, não vem de ministério, tá lá uma lista lá de como se deve vir moderado pro tribunal. E é dos homens. Por que na casa de Deus tem que virar casa da mãe Maria Joana? Tem que comungar qualquer um e a igreja tem que me engolir. Deus é misericordioso, a igreja também tem que ser. Deus é misericordioso, a igreja é misericordiosa. Só que é justiça, Deus é justiça. Existem regras. Para você seguir o caminho de Deus, existem regras, mandamentos. Isso Ele deixou para nós. A igreja católica tem uma doutrina. E se você quiser ser santo, em primeiro lugar, siga o magistério da igreja. Aliás, em primeiro lugar, ama Jesus sobre todas as coisas. E ama a igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu irmão como a ti mesmo. E depois você ama a igreja. Se você amar Jesus, você vai amar a igreja dele. Porque a única que ele fundou foi a católica. E tem doutrina. Olha o que o catecismo nos falou aqui. O catecismo, pega na sua casa e leia. Mas não, as pessoas hoje elas vivem de qualquer jeito. Meus amados, a gente tem que dar um basta nisso. Mulheres, santificam os homens com as suas roupas. Nós homens santificamos as mulheres também no modo de comportamento, de vestir. Porque senão vai todo mundo morar com o capeta no inferno. Vai todo mundo pro inferno. Você acha que Deus é como esses católicos jujubas que tem por aí? Que ontem eu estava num grupo de Santa Terezinha e tava lá o cara, o orixá do cara lá, o cara ao vivo, e um monte de católico vendo isso. Eu falei, estão postando coisa espírita aqui na igreja católica, no grupo Santa Terezinha. Denuncie. Eu fui metralhado pelo católico. Deus não julga ninguém, isso é preconceito. Preconceito nada. Não é preconceito, é denunciar. Se o cara quer ser espírita, ele tem um grupo no WhatsApp, seja onde for, ele chama as pessoas que são da religião dele. Porque aqui por exemplo, nos meus grupos, eu não vou admitir, mas de jeito nenhum, espírita. Não, a pessoa pode ser espírita e quiser entrar no meu grupo, ela pode entrar, mas vai ter que me engolir os membros também, porque vamos postar só coisas da igreja católica. E se ela achar ruim, que se retire. A gente ganha respeito respeitando, não é verdade? Então respeita a fé católica da gente, a nossa fé. Mas o problema é que os católicos defendem. São esses católicos jujubas que dão contra-testemunho, não tem consagração à Virgem Maria, coisíssima nenhuma, não rezam, ficam no pecado. Uma hora está na igreja, uma hora está na outra, uma hora está no espiritismo. São pessoas sem fé, que vai pelo vácuo dos outros. Não lê uma história de uma santa dessa, que é exemplo para mim, homem, para a igreja. A igreja considerou santa. Você tem que ver o milagre que aconteceu com essa santa. Eu vou contar o milagre que aconteceu através do pedido dessa santa. Agora, a gente vê o que? Os católicos aí, ó, de qualquer jeito, se veste mal, comunga mal, confessa mal. Gente, uma vez eu estava na Catedral da Sé e foi aquela moça, loira, bonita, aquela calça de academia, sabe? A garrafinha na mão. E foi toda desconfiada a confessar com o padre. Ajoelhou lá para confessar. Eu falei, que bonito. Acha que vai para o céu desse jeito? Eu pensei comigo. Eu olhei para as outras pessoas na fila e todo mundo olhou. Falei, que lindo, né? Santa. Tá lá confessando, um cara de pedófilo. Saiu da igreja, nem foi pro sacrário para pagar penitência, porque o padre estava dando penitência, que eu confessei com ele e me deu. E estava dando para todo mundo. A pessoa mal fez sinal da cruz e foi embora. Sabe o que aconteceu?
fez uma confissão sacrílega, uma confissão para limpar só apenas a consciência. Não foi por amor a Jesus Cristo, com emenda de mudança de vida. Você acha que essa pessoa, se ela morrer, seria para o céu? Ia nada, nem purgatório, porque é inválido. Existe comunhão sacrílega e existe confissão sacrílega, que é a confissão que a pessoa confessa sem arrependimento, sem propósito de mudança de vida. Não vai a confessionário confessar com o padre se você não quer mudar de vida. Primeiro você reza, decide, olha para dentro de você, para dentro da sua vida, vê se está valendo a pena ficar num pecado, seja qual for ele, e se arrependa se quiser se confessar e muda de vida, tem um propósito, conversa com Jesus, aí você procura um padre e confessa e não volte mais. E se por acaso você cair, lutando, mas não foi da minha vontade, mas cair, volta de novo e recomeça. Porque cair é nosso, mas levantar é de Deus. E ser santo não é você parar de pecar, é lutar contra o pecado. Os santos foram os santos, Santa Águeda, ela lutou. Você acha que você acha que não passou por tentações? Você acha que o demônio não ficou, vai lá, você é bonita, vai lá ter relação com ele, o cara é bonito, o cara é rico, vai lá. Mas ela falou, não, eu amo o meu Jesus, eu consagrei a minha virgindade a Jesus. E hoje a gente vê, né, pessoas usando corrente assim, que se dizem consagradas a Nossa Senhora, não tira o cigarro da boca, é roupa apertada, é calça rasgada, pregando dentro da igreja católica. Ou seja, em vez de converter as pessoas do mundo, não, o mundo está convertendo elas. É ao contrário. E acham que vai para o céu. Eu não estou julgando, não estou condenando. Mas a palavra de Deus é clara, a igreja é clara, né? A palavra de Deus é muito clara. Eu separei umas... Aqui, ó. Aqui, Gálatas capítulo 5. Está aqui. Não abusar da liberdade, viver a vida espiritual. Gálatas 5, capítulo 13. Olha o que diz em Gálatas. Paulo diz para Gálatas. Capítulo 5, versículo 13. Irmãos, fossem chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como um pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazer-vos servos um dos outros pela caridade. Isso que eu estou fazendo aqui, exortando vocês, é caridade. É sair do erro e estar no caminho de Deus. E estou aqui como servo de Deus. Eu sou escravo. Muito mais servo ainda. Eu sou escravo de Deus. Pelo menos eu procuro ser. Eu vou saber lá no dia do meu juízo se eu fui verdadeiro escravo de Deus, servo ou não. Mas eu estou lutando. Estou aqui. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Assistindo um joguinho na televisão. Né? Comendo um negocinho aí. Mas não, eu estou aqui servindo a Deus. Eu acabei de rezar, Senhor, eu sou servo, eu sou pecador, mas eis-me aqui. Você sabe por quê? Esse tipo de live pregação aqui, você não vai encontrar em qualquer lugar nas paróquias por aí não. E os poucos que pregam, os missionários que a gente conhece aí, que pregam, são perseguidos, metralhados pelos próprios católicos. Eu não quero exaltar ninguém, mas eu vi uma pregação do Moisés, que ele pregou sobre a bebedeira na Bahia. E ele falou que um traficante chamou ele para conversar lá na Bahia. Você sabe que o negócio é feio lá. O traficante, até o Moisés falou assim, poxa, eu achei que ia morrer. O cara elogiou. O cara falou, você está certo. Da próxima vez que você vir, você me avisa que eu vou mandar fechar tudo. Para você pregar para todo mundo. Sem vergonhice ficar bebendo, enchendo a cara, usando droga por aí. E tá dentro da igreja. Aí o padre, né, disse aí, chamou ele para conversar. Aí depois o padre falou, agora você tem outro problema. As pessoas da igreja querem falar com você. As pessoas da igreja foram reclamar com ele porque a pregação dele foi muito pesada. E que ele não deveria ter pregado mais leve. Que beber não era para ter pregado contra a bebida, contra isso, aquilo. Você viu como é que está invertendo as coisas? Como está sendo difícil evangelizar?
Tá difícil você frequentar, ser cristão, até mesmo dentro da igreja, com um lugar que é de santificação. A igreja é um lugar de você buscar Jesus, a sua salvação, adorar a Deus, lugar de você aprender com Deus, a ter uma verdadeira dignidade de vida humana, de ser humano, de homem e mulheres. E lá que é o lugar de nós se santificar, nós vemos pecado. Nós vemos as pessoas dando contra-testemunho, em vez de ser instrumento de salvação para a vida das pessoas no mundo, não, está sendo ocasião de pecado. Um absurdo. Um absurdo. E vai, uma pregação dessa aqui, se falar dentro da igreja, você ser expulso. E acho que vai entrar no céu. Vai nessa que vai entrar no céu, viu? Vai nessa. Então, rasguemos essa passagem da Bíblia, rasgamos a Bíblia e vamos viver o mundão. Eu vou voltar aos meus vícios. Acabou. Tem a dó, né? Católicos, tem a dó. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda lei se encerra num só preceito: amarás do teu próximo como a ti mesmo. Mas se vós mordeis, vós devorais, vede que não sabeis, acabeis por vós destruídes uns os outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis as apetites da carne, porque os desejos da carne opõem aos dos espíritos, e esses aos da carne, pois são a contrário um dos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixai guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, está lá no catecismo e está na Bíblia, fornicação, sexo fora do casamento, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, superstição. Tem gente que acredita em espiritismo, superstição, simpatia católica. Ei, católico, acorda! Lê a Bíblia! Acorda! Superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias. O mundo vive de orgias, né? De todos os sentidos. E outras coisas semelhantes dessas coisas, vós previno, como já vós preveni, os que as praticarem não herderão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria. Santa Águida vivia a caridade e a alegria porque vivia a castidade, porque consagrou a sua virgindade a Deus. Por isso que ela viveu, desfrutou disso aqui. Alegria, bondade, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. E se vivermos pelo Espírito, andaremos também de acordo com o Espírito. Não sejamos havidos da vanglória, mas nas de provações, nada de provocações e nada de invejas entre vós. Quantas invejas dentro da igreja, hein? Quantas pessoas que têm inveja um dos outros? Aqui, Tiago capítulo 4, versículo 4. Adultério, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou imaginais que em vão diz a Escritura: sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós? Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Seja humilde se você quiser entrar no céu. Para com esse orgulho, para e querer ser melhor que os outros, querer se aparecer. Eu estou na igreja, mas
Ei, você está na igreja e tem medo de testemunhar Jesus no mundo, por quê? Jesus fala, aquele que se envergonhar de mim, no dia do juízo eu me envergonharei dele. E tem gente aí, não, eu sou vestir que nem modestamente. E Tiago fala sobre modéstia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se é Tiago. Eu não sei se é Tiago. Se alguém sabe aí que fala modéstia, nas cartas, não sei se é Tiago ou é Timóteo. Timóteo, vem Timóteo, cadê você, Timóteo? Cartas ao Timóteo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fala sobre a modéstia. Não achei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Timóteo. Eu acho que eu achei aqui. As pessoas têm medo, né, de andar como modéstia. O que o mundo vai pensar? O que minha família vai pensar? Dane-se o que o mundo pensa. Dane-se o que a sua família vai pensar. Importante que você agrade a Deus. Desde que você agrade a Deus, que se dane o resto. Porque quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Não foi sua família. Não foi seus amiguinhos do seu trabalho. Não foi seu vizinho. Quem morreu na cruz foi Jesus. Ele morreu por você. E só Ele pode te salvar. E mais ninguém. E eu tenho que falar essas verdades. O Senhor me suscitou a falar essas verdades hoje. Eu ia falar uma coisa e Deus me pediu para falar outra. Isso aqui que estou me falando. Eu não estou achando aqui Timóteo. Depois o Espírito Santo me mostra. Se for para falar, vamos falar, né? Não tenha medo de se comportar como um cristão no mundo. Não tenha medo de ser de Deus. Porque Santa Águeda, ela não teve medo. Mesmo diante da tribulação que ela passou, que eu vou falar aqui para vocês. Torturas. Santa Águeda, esse homem que queria casar com Santa Águeda, ele foi ao cônsul, né? Ele foi e entregou a ela, e na época, né? Deixa eu ver aqui. O cônsul foi até o imperador na época, era Trajanus Decius, né? Ele foi lá entregar ela, falou que não queria, ele não quer casar comigo, ela não quer casar comigo. E Santa Águeda, ela foi acusada de praticar bruxaria. Veja só, a revolta do castigo do pretendente. Ele se revoltou, ele foi lá falar com o imperador da época, Trajanus Decius, um grande perseguidor de cristão. O cara era perseguidor de cristão e que deu a retaguarda do Quiciano, que era o cônsul que queria casar com a Santa Águeda. Este em seguida impôs a Santa Águeda grandes torturas, submeteu a vários interrogatórios cheios de muito sofrimento, e ele exigia que ela renegasse a sua fé, mas ela não cedia. Então ela foi colocada a um calabouço, mas dizia sempre que a sua salvação era Jesus. Ela não negou, nem no momento da dor ela negou Jesus. As torturas, não renegando a sua fé e não aceitando se casar com o cônsul, Águeda foi submetida a torturas com ferro de fogo. Foi esticada na roda, açoitada, marcada com ferros de brasas, furioso. Quiciano mandou arrancar os seios de Santa Águeda. Ela é protetora das mulheres que têm câncer de mama, né? Se você conhece alguém, pede para rezar a oração de Santa Águeda. Ela é protetora também. Por justamente ter perdido os seios. Olha o que aconteceu. Ela perdeu os seios, mandou arrancar o seio de Santa Águeda e depois jogaram no calabouço sem curativo. Lá, porém, olha o milagre, olha como Deus está com os santos. Deus não desampara ninguém, meu querido. Aquele que anda na santidade, no caminho do Senhor, Deus acompanha ele. Lá, porém, ela teve uma visão de São Pedro, um anjo que curou com óleos. Quiciano ficou
furioso ao ver que ela estava curada. Os ciclos dela foram reconstruídos. São Pedro e um anjo apareceu. Deus enviou. Foram construído de novo o seio de Santa Águeda. Aí esse Quiciano, esse cônsul que queria casar com ela, ficou furioso quando viu que os seios dela estavam perfeitos. Ao ver que ela estava curada, então mandou amarrá-la e que fosse arrastada sobre o carvão em brasa e vidros. Olha que essa mulher passou, gente. Ao preço que ela pagou por amar a Jesus, por ser santa. Amor condicional por Jesus. Decisão. Quantos de nós, e vocês, mulheres, passariam o que Santa Águeda passou? Aguentaria passar por amor a Jesus? Quantas pessoas aqui no Facebook pedem oração reclamando? Desculpa dizer, algumas são coisas sérias, mas tem gente que é carência, que ei, se tem Deus que te ama. Quando eu estou carente, eu vou resolver no sacrário, eu vou para a Santa Missa, beijar Jesus, adorar Ele. Quando eu adoro, eu estou beijando Ele. Quando eu adoro, comungo Jesus, eu estou abraçando, Ele está me abraçando, a carência vai embora. Porque sabe, mas Jesus, Jesus cura sim, Jesus sustenta. Senão os padres têm carência, os padres não podem casar. Quem sustenta a carência dos padres? Quem cura? Jesus. Eles estão casados com a igreja. A esposa é a igreja. A esposa dos padres é a igreja. É Jesus. É Maria. Filho predileto, né, dos padres. Então ele mandou amarrá-la, né? E é no momento desse tormento, Santa Águeda rezava dizendo: meu Senhor Jesus Cristo, vós sois o meu coração e minha mente, leva-me e faça-me sua. Santa Águeda pedia a morte a Deus para aliviar os seus sofrimentos. A morte de Águeda. No meio de torturas da Santa Águeda houve um grande temor da terra. Tremeu a terra na época. No meio das torturas de Santa Águeda, houve um grande tremor de terra por causa do vulcão Etna. O nome do vulcão na época era Etna. Assim Santa Águeda morreu de joelhos em oração. Olha só, a Santa Águeda morreu de joelhos em oração, soterrada pelo terremoto. Era no dia 5 de fevereiro do ano 251. Ela morreu rezando. Morreu rezando. Gente, essa igreja católica é demais. Pede para morrer que não for católico. Porque, meu Deus do céu. Olha que vida, gente. Olha a vida de uma santa dessa. Rica. De família bem sucedida. Que não quis saber se era rica ou não. Quis saber de amar Jesus. E não vendeu nenhum preço a sua virgindade para qualquer homem. Morreu virgem, soterrada, rezando pelo terremoto que aconteceu. O imperador depois morreu também. O imperador Trajano Décios deu a retaguarda ao Canciano em suas torturas contra a Santa Águeda. Por isso ele fez todas aquelas barbaridades, porém, pouco tempo depois da sua morte, a morte da santa, o cavalo de Canciano derrubou-o dentro de um rio e ele morreu afogado. Olha o milagre da santa, hein? Meu Deus do céu. Por isso que Jesus fala, né? Aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu. Olha só o que aconteceu. O milagre do vulcão. Virou santa, intercedendo. No aniversário da morte de Santa Águeda, o vulcão Etna iniciou uma grande erupção. Os moradores pegaram o véu da santa, que era aguardado com relíquia pelos cristãos de Catânia, uma cidade da Itália, e subiram no monte de oração, pedindo que o vulcão, que aliviaria os sofrimentos de Santa Águeda, adiantando a sua morte.
aliviasse os sofrimentos do povo do local, parando a sua atividade. Eles pegaram o véu da santa para fazer oração com o véu, para que aquela atividade do vulcão cessasse. E foi então que a lava simplesmente parou e cessou a erupção. Meu Deus do céu. Que santa, hein? Que santa. Que pela intercessão dela, Jesus parou um vulcão, gente. Qual homem que para o vulcão? Eu não tenho esse dom. Só Deus para parar. Mas na intercessão dela, era diante de Jesus, pedir para que ela intercedesse a Jesus para que parasse o sofrimento daquele povo, daquela cidade, por causa do vulcão. E o vulcão cessou a erupção. Essa foi a Santa Águeda. A tumba de Santa Águeda está na Catânia e seu véu está exposto na Cátedra de Florença. Ela é invocada contra as erupções e terremotos. São Gregório, Papa, consagrou a igreja, todos góticos ao seu nome, e ela é mostrada com uma palma na mão e 2 seios e uma bandeja. Essa é a Santa Águeda. Aí a gente olha a história desse santo e a gente vê esses católicos jujubas achando que se viver de qualquer jeito vai entrar no céu. Olha o preço que essa moça, que Santa Águeda pagou para entrar no céu. Gente, entrar no céu não é nada fácil. É preço de sangue. Eu me preocupo muito se eu estou agradando a Deus ou não, se eu vou entrar no céu. Eu, Anderson, consagrado da Virgem Maria, eu me assusto, eu me preocupo se eu estou agradando a Deus se eu entrar no céu, porque eu vejo a história desses mártires, desses santos da igreja. Eu não sou nada, não fiz nada ainda por a igreja, por Jesus. Não sei se eu morrer hoje eu vou para o céu. Ah, você está pegando o pecado mortal, não basta estar só não basta só não estar pecando mortalmente. É as obras. É no momento da fraqueza, no momento da tribulação. Você tem que ficar em silêncio e rezar. Ela estava rezando quando morreu. Morreu soterrada rezando, guardando a sua castidade para Deus, a sua virgindade. E hoje nós vemos a dignidade das mulheres e dos homens sendo jogada na lata do lixo. Vão na missa de qualquer jeito, é celular na mão. Tem gente que toca na missa, é da renovação carismática, é pregador. Ele chega só no momento exato para preparar o grupo. Ele não chega meia hora antes, não. Hoje tem grupo, eu vou chegar meia hora antes, eu vou passar no Santíssimo. Consagrar o Senhor, a Jesus, a Maria, o grupo. Vai na missa, chega em cima da hora. Não tem ação de graça mais. Vão mal vestidos. Cuidado, hein? Seremos julgados conforme a nossa conduta. Cuidado do testemunho de vida. Cuidado que você anda postando aí. Cuidado que você anda postando por aí, olhando. Cuidado. E Deus está mostrando aqui pessoas aqui que tem que vigiar nas amizades. Deus está querendo. Você sabe o que é com você. Cuidado, hein? Cuidado com a roupa que você veste, sensualizando os homens. Você leva os homens ao pecado. E se eles morrerem e ir para o inferno, você prestará conta de cada uma diante de Deus. Ai, meu Deus do céu. Isso serve para mim. Para os homens também. Homens também. Nós homens tem que vigiar. Cuidado com a roupa. Cuidado com você curte. Cuidado que nós olhamos, homens. Não pode ver rabo de saia e estar olhando, né? Cuidado. Tudo começa no olhar. O demônio ataca aqui para atingir aqui. Quando vem para o coração o pecado já era, já está dominado. Tá facinho para cair.
Aí você vê a história de Santa Águida, que parou um terremoto, depois de morta, sendo santa, e que morreu se guardando, perdeu os seios, renegou tudo. Santa Águida, que ela interceda por nós, pelas mulheres, nos ajuda a viver a castidade, a santidade, a caridade. Sejamos humildes. Santa Águeda, ela foi humilhada por todos os tipos de tortura, ficou pelada, tiraram o seio dela, humilhação, mas foi para o céu. A gente tem que fazer as nossas escolhas. Façamos as nossas escolhas e vigiamos a nossa conduta, porque senão nós não vamos entrar no céu. Porque ir para o céu é isso, é dar a vida. Ir para o céu não é nada fácil, mas quem dá graça, Deus exalta os humildes, Deus dá a graça, e só os humildes vão entrar no céu. Só os pequenos. Santa Águida não se engrandeceu com a sua fortuna, com a sua riqueza, porque quando ela conheceu a Jesus, com certeza ela leu a palavra, ela viu que Jesus era um homem simples. Era Deus, é Deus, mas era simples. O Filho do Homem não tem onde nem reclinar a cabeça. O Senhor nasceu numa manjedoura, sendo um rei. E a gente reclama de tudo. Não aguentamos perseguição nenhuma, nós choramos, nós remurmuramos, só pedimos orações, mas a gente não visita Jesus, não tem bom comportamento, se veste mal, comunga mal, confessa mal, tem inveja no coração, tem intriga, tem falta de perdão, não faz caridade, não reza. A quaresma de São Miguel está aí, meus queridos. Faça a quaresma. Qual o pecado que está te levando para o inferno? Renuncia durante 40 dias esse pecado, põe em jejum, dobra o joelho, faça a quaresma. Pede a espada de São Miguel sobre a tua vida. Corta esse mal, São Miguel. Vem, São Miguel, meu socorro com a Virgem Maria nessa quaresma. Me dá, eu quero a cura na minha castidade, na minha efetividade. Quero cura, eu quero ser santo, me ajuda. Ele vai ajudar, junto com o teu anjo da guarda, é a Santíssima Virgem Maria. Porque a quaresma de São Miguel veio do grande santo, né? São Francisco de Assis é o máximo mesmo. São Francisco que fez essa quaresma de São Miguel, consagrando aos anjos, ao arcanjo Miguel, aos 3 arcanjos. Esses são os santos. Se você for ver a vida dos santos que se consagraram totalmente a Deus, nenhum teve vida fácil e não se entregaram às tentações. A gente mal é tentado se pecamos e caímos e achamos que vamos entrar no céu. Tudo bem, Deus está disposto a nos perdoar, mas tem que ter uma luta, tem que ter uma perseverança, tem que ter um propósito de mudança de vida, senão a gente não entra no céu. Cair hoje, de propósito, amanhã confesso mesmo? Não é assim. É lutar, é preço de sangue. Amém? Vou fazer a oração de Santa Águida por nós, para terminar. Agradecendo a vida de cada um. Que Deus abençoe vocês, mulheres. Que vocês podem santificar nós homens. E nós homens santificamos as mulheres no nosso comportamento, no nosso modo de ser cristão. E santificar todo mundo. Ser diferente, melhor para as pessoas. Que Santa Águida nos conceda essa graça. São Miguel Arcanjo, a Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos, ao Senhor, o amor constante ao vosso santo nome. A graça da perseverança nas coisas do alto durante toda a nossa vida. Mesmo diante das perseguições, calúnias, tortura e sofrimento.
Pela intercessão de Santa Águida, dai-nos o Senhor onipotente a graça, humildade de vos pedimos. Todas as graças que estão pedindo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Águida, rogai por nós. Que a Santa Águida possa interceder por cada um de nós. Nos ajudar na castidade, na santidade, na pureza, na perseverança. Mesmo que o mundo nos odeia, nos tire sarro, porque você vive castidade, não transa, não pratica o adultério, mesmo que as pessoas tirem sarro, se humilha na presença de Deus. Se é por Deus, se é por Jesus, você está ganhando o céu. Não desista. Os humilhados serão exaltados. E não há cura para os soberbos. Salve Maria Imaculada, Deus abençoe cada um de vocês e que o Senhor possa ter falado profundamente no seu coração e que Santa Águida dê a graça pela sua intercessão à Virgem Maria, a Nosso Senhor e São Miguel, São Gabriel, nos proteja diante da perseguição. O Senhor nos dá a graça da perseverança, da luta contra o pecado, porque o nosso lugar é o céu, o seu lugar é o céu. Salve Maria Imaculada.